Apresentando o vídeo o locutor Mauro Rodrigo. Oi, pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Inicialmente eu não iria gravar vídeo hoje e nem amanhã, não é? Eu iria começar aí pensando na segunda-feira. Mas o que acontece? Eu em outra rede social, eu fico rolando, né, os vídeos assistindo a vários tipos de conteúdos diferentes, né? Eu tenho esse costume, às vezes eu estou sem fazer nada, como às vezes também eu fico ouvindo música aqui no meu computador, não é? Como agora, eu até desliguei aqui agora a música por conta dos direitos autorais, né? Eu estava aqui escutando as músicas que eu colocava no meu programa de rádio, não é? Misturava hits, good times. Então, o que acontece? Eu vi um vídeo de uma profetisa, né? Vocês sabem que existem profetas e profetisas, né? Que ficam profetizando coisas, fazendo revelações, né? E eu acho muito interessante, eu gosto muito. Só que eu tenho que falar uma coisa para vocês aqui. Eu fiquei assustado demais com essa mulher. Se eu não me engano, o nome dela é Ana, né? Eu tentei achar nos vídeos que eu visualizei, mas eu não encontrei. Se eu não me engano, é Ana, alguma coisa sobre previsão, premonição, revelação, alguma coisa assim. Mas é Ana, se não me falha a memória. E tudo que ela falou no vídeo dela, tudo, bate certinho com os sonhos premonitórios que eu tenho, praticamente a vida toda, não é? Eu tenho isso desde novo. Tanto que eu já falei em outros vídeos aqui, para quem não acredita nesse tipo de coisa, que eu vi meus filhos antes deles nascerem, anos antes deles nascerem, na verdade. A minha filha eu sonhei com ela 2 vezes antes dela nascer. E o meu filho eu sonhei uma vez antes dele nascer. E antes dele nascer, eu também vi um vulto num dos nossos carros que parecia com ele. Né? Eu até falei para a mãe dele na época. E ela não está mais aqui entre nós hoje para falar, não é? Infelizmente faleceu no dia 7 de agosto, 5 dias depois dela fazer aniversário, não é? Mas ela ficava assustada com essas coisas, porque eu falava as coisas que iriam acontecer. Até hoje, isso me assusta um pouco, porque às vezes eu não sei se é sonho premonitório ou é um sonho de coisas que eu queria que acontecesse. Estão entendendo, né? Às vezes eu tenho tanta vontade que aconteça determinadas coisas que no meu subconsciente eu acabo sonhando. Estão entendendo, né? Por exemplo, eu já falei em outros vídeos aqui do canal que no ano de 1998 ou 99 eu sonhei com uma mulher e que eu não conhecia, eu não sabia quem era. Eu só fui conhecê-la pessoalmente 19 anos depois, mais ou menos. Estão entendendo? E realmente era a mesma pessoa que eu vi no sonho. Impressionante isso. Na hora eu fiquei gelado, não é? Não que eu tenha medo, não tenho medo. Já tive, como todos vocês humanos, não é? Sentem medo, não é? Eu não tenho muito isso de medo, de ficar nervoso. Tanto que eu já apresentei shows. Para vocês terem uma ideia, antes dos 18 anos, eu nunca me imaginei apresentando um show. Por exemplo, eu já apresentei 5 shows, para vocês terem uma ideia. Já fiz locução, gravo vídeos aqui pagando mico, não é? Já participei de teatro. É claro que eu não poderia fazer papel de galã, por causa, né, é, da deformidade visual. Então eu poderia fazer o quê? Ou vilão, não é, nas peças teatrais, ou fazer papel de palhaço, né, de comédia, que é mais a minha praia. Fazer umas piadinhas no estilo Ronald Golias, não é? Didi dos Trapalhões, mais ou menos assim. Então o que acontece? Essas coisas de sonhos premonitórios, a maioria das pessoas não acreditam. E do meu ponto de vista, eu vejo que isso é um dom de Deus. É Deus que dá essa possibilidade. Não é algo que eu controle. Se eu controlasse, eu queria saber os números da Mega Sena. Estão entendendo, não é? É claro que o dinheiro não seria só para mim, seria para ajudar as pessoas, não é?
poder fazer alguma entidade para ajudar pessoas que estejam passando necessidades. A quantidade de gente que está passando necessidade no mundo é enorme. Então seria para isso também, porque eu não faço muito questão de dinheiro. Eu não tenho essa ambição, eu não tenho essa gana por dinheiro como a maioria das pessoas tem. Eu não tenho essa parada. Nunca tive esse negócio, na verdade. Mas veja bem, eu sei que muitas pessoas não acreditam nisso. Quando eu vi esse vídeo dessa mulher abençoada por Deus, ela faz profecias, ela faz revelações. E pelo que eu vi, ela tem vários vídeos. É uma pena, mas eu, se eu não me engano, eu me inscrevi no canal dela, né? É na outra rede social. Vou até pesquisar depois para ver se eu acho ela aqui no YouTube. Porque se tiver aqui, eu vou com certeza segui-la. Porque essa realmente foi uma das previsões, uma das profecias com relação direta comigo, mais perfeitas e completas que eu já vi na minha vida. Tudo que ela falou, juntando todos os sonhos que eu tenho há muitos anos, inclusive recentemente, porque a história que ela fala estava de acordo com as minhas previsões em sonhos premonitórios até 2023. Depois de 2023, algo deu errado, desandou. Estão entendendo? É como se o mal tivesse interferido, os anjos caídos, não é? Pessoas malignas interferiram e a situação toda mudou. Porque eu tinha uma previsão que era mais ou menos até o ano de 2030 e pouco, por exemplo, 2031, 2032. E eu vi algumas situações que, pelo que começou a mudar em 2023, eu tenho a ligeira impressão que não vai acontecer nada daquilo que eu tinha visto nesses sonhos premonitórios. E ela falou uma coisa também, que vocês vão ver, que eu vou mostrar o vídeo para vocês, que me gelou. Eu vou ser sincero para vocês, eu fiquei assustado. Porque ela falou que eu sei, quem está assistindo ao vídeo dela, que eu sei que Deus me mandou várias mensagens sobre essas situações. E batata, realmente eu sei que a mensagem é de Deus, por conta das sensações. E a sensação que eu tive vendo esse vídeo foi que, mesmo tendo poucas pessoas assistindo o meu canal, alguém precisaria ver esse vídeo, porque talvez a pessoa não use as outras redes sociais que poderiam ver esse vídeo dessa mulher iluminada. Então eu estou compartilhando aqui para vocês, fazendo a minha reação, que eu vou comentar algumas coisas depois. Eu tive que ver esse vídeo 3 vezes, de tão assustado que eu fiquei. Essa mulher, ela tem uma ligação com Deus que é uma coisa extraordinária. Eu vou ser bem sincero. Tudo, nos mínimos detalhes, bateu com os vários sonhos premonitórios que eu tenho, não é? É uma coisa normal para mim, como respirar. É uma coisa comum de acontecer comigo. Essa noite mesmo eu tive sonhos desse tipo, né? Premonitórios. E o mais impressionante, gente, é que quando acontecem as situações, eu dou risada sozinho, que nem doido, e falo assim, né? Penso, nossa, eu sonhei com isso. Eu sonhei da mesma forma que aconteceu. É impressionante, é um negócio que tem gente que não acredita, mas eu sei porque eu vivo isso. Vocês vão assistir aí e depois eu vou fazer alguns comentários aqui. É claro que tem algumas coisas que eu discordo, mas não com relação a ela, com relação à pessoa. Vocês já vão entender. Assiste aí. Vamos ao nosso react de hoje, pessoal. Essa profecia bate perfeitamente com os sonhos premonitórios de Mauro Rodrigo. Teve alguém que te colocou em segundo plano e que, aos olhos de Deus, por ter te colocado em segundo plano, foi irresponsável. Foi irresponsável com você, foi irresponsável com o que Deus colocou na mão dessa pessoa, que era um projeto, um propósito muito grande do Senhor. E essa pessoa abriu mão, né, por conta de outras coisas, por conta de dinheiro, por conta de outras pessoas, por conta de outros lugares. E essa pessoa decidiu abrir mão de você, né, e abriu mão do projeto do Senhor, sem saber que estava abrindo mão de um projeto do Senhor, né? Mas fez uma má escolha quando te colocou em segundo plano. E aí Deus, ele ministrava no meu coração, assim, que essa pessoa, ela já está sendo tocada.
Essa pessoa, ela visa muito o financeiro. Essa pessoa, ela visa muito o dinheiro. Essa pessoa, ela visa muito os status, né? E ela andou procurando outras pessoas, outros ambientes, achando que assim ia prosperar, de olho no dinheiro, né? Fixo no dinheiro, né? E trocou você pelo dinheiro. Então te colocou em segundo plano pelo dinheiro que a pessoa achou que viria através dessas más escolhas que fez. Só que através dessas más escolhas que fez, que inclusive Deus permitiu que fosse dessa forma, te colocou em segundo plano. E quando te colocou em segundo plano, colocou os projetos do Senhor em segundo plano. Colocou os planos do Senhor em segundo plano. Então Deus está te dizendo que Ele já está tocando em alguém que te colocou em segundo plano por coisas que não provinham da parte dele, por coisas que Deus avisou de alguma forma, que Deus alertou, Deus usou pessoas para falar, para direcionar, mas essa pessoa não quis ouvir e escolheu, optou por colocar você em segundo plano. E aos olhos do Senhor foi uma grande irresponsabilidade. E como tudo que a gente planta, a gente colhe, essa pessoa, ela plantou irresponsabilidade. Ela plantou decisões irresponsáveis. Ela plantou escolhas irresponsáveis. E aos olhos do Senhor, isso foi algo muito sério. Isso foi algo muito sério, porque o que Ele te criou e o que Ele decretou sobre a sua vida, não cabe pessoas que te colocam em segundo plano. Então Deus me mandou eu te dizer que tem alguém que já está sendo tocado por conta disso, tem alguém que já está vivendo uma grande tempestade por conta disso, porque te colocou em segundo plano por coisas que Deus não ordenou, por coisas que Deus não direcionou, por coisas que Deus não mandou fazer, por escolhas, por decisões que não eram para ter sido tomadas. Deus não queria que você tivesse passado por isso, e por conta disso Deus manda te dizer que Ele já está tocando em quem fez isso. Quem fez isso contra você, contra a sua vida, contra cenários da sua vida que já era para você estar vivendo, cumprimentos de promessa, que você não está vivendo, que retardou demais o seu processo, os propósitos de Deus na sua vida, projetos que já era para você estar vivendo, né, que já tinha chegado um determinado tempo, que era o tempo de você viver esses projetos, e Deus se viu na necessidade de prolongar um pouco mais o seu processo por conta das mais escolhas de alguém. Então Deus está dizendo assim, até afetou sim a sua vida até aqui, até afetou sim os projetos que Ele tinha com você até aqui. Mas o que Deus está te dizendo através dessa revelação é que pode ter afetado até aqui, mas agora você vai viver os planos dele, não os planos do homem. Agora você não vai viver mais as mais escolhas do homem, mas você vai viver o que Deus decretou para você viver, o que Ele já tem falado com você que você vai viver. Ele já tem te dado esse direcionamento, essas respostas, esses sinais. Ele já tem falado contigo e agora Ele está me usando para confirmar. Ele está me usando como uma confirmação de coisas que Ele já vem falando com você. Não são coisas desconhecidas. São promessas que você já conhece, que você já busca na presença de Deus para viver essas promessas, que você já vem fazendo a sua parte, né, se posicionando diante de Deus e falando, eis-me aqui, Senhor, eu quero viver as tuas promessas porque eu confio em Ti. E pela sua confiança nele, pela sua confiança na palavra dele, você vai viver tudo que Ele prometeu para você que vai viver. E o que essa pessoa fez, colocando você em segundo plano, que de uma certa forma fez com que Deus jogasse algumas coisas para você viver, né, que era para você já estar vivendo, era para você já ter vivido, já era para você estar vivendo novas coisas. Você ainda vai começar a viver novas coisas agora, a partir de agora, por conta dessas mais escolhas. Mas Deus manda te dizer que Ele já está tocando, Ele já está deixando tudo certo do outro lado, que essa pessoa já entendeu as mais escolhas que fez, essa pessoa já entendeu as mais decisões que tomou. Deus já está tocando no pensamento dessa pessoa, no coração dessa pessoa. Deus já está criando situações em que essa pessoa está se vendo encurralada, em que essa pessoa está se vendo sem rumo, que essa pessoa está se vendo completamente perdida, e essa pessoa não está tendo paz. Foi porque tocou em você, foi porque fez mais escolhas, e que nessas escolhas você não estava incluída. Você estava em segundo plano. Você não estava incluído. Você estava em segundo, em terceiro e quarto plano. Amém? Então salve essa palavra aqui e aqui. E que Deus te abençoe. Amém? E esse foi nosso vídeo de reação de hoje, pessoal. Se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar nosso canal e até o próximo. Entenderam como essa mulher é algo fantástico? Eu fiquei assustado com ela. A ligação que ela tem é enorme. Com Deus, a ligação dela é plena. Veja bem, essa revelação que ela fez, ela falou algumas coisas que vou aqui resumir para vocês. A mulher que se afastou por dinheiro, por conta do financeiro, não é? Deixa eu ver outra coisa que eu anotei aqui que eu não estou entendendo. Status, não é? Essa coisa de evoluir como status social, não é? A coisa da prosperidade, não é? De prosperar. Realmente, isso tudo que ela falou aí, eu vi em sonhos como aviso do que iria acontecer. Quando as coisas se tumultuaram a partir do ano de 2023,
eu comecei a ter esses sonhos me avisando do que estava acontecendo. Aí eu não sabia se era verdade ou não. Aí depois eu fui observando a situação que mudou, eu percebi realmente que tinha acontecido alguma coisa, provavelmente do maléfico, não é? Ou de pessoas maléficas, que interferiram e causou isso tudo, essa mudança toda. E uma coisa impressionante que ela falou, que essa história, essa união, esse relacionamento é um projeto de Deus. E isso eu já sabia há anos, que era um projeto de Deus. E eu entendia que a pessoa sabia disso também. Era essa a impressão que eu tinha, porque era algo inexplicável para mim. Aí eu pensava na época, se era inexplicável para mim, é inexplicável para essa pessoa também. Então, por ser inexplicável, a pessoa ia falar, isso é Deus, porque eu não entendo porque eu tenho sentimentos. Então, é Deus que está agindo, é um projeto de Deus, realmente. E tudo que é projeto de Deus, os anjos caídos interferem, colocam pessoas em nossas vidas para interferir o projeto de Deus. É essa a função desses seres insignificantes. Vocês sabem disso, não é? Eu falo isso daqui, tem muita gente que tem medo, mas eu não tenho não. Eu estou do lado de Deus. Quem é que vai ter a capacidade de fazer alguma coisa? E se fizer, Deus me leva. Então tá tranquilo. Como diz lá o paulista lá, tranquilo e favorável. Outra coisa que eu anotei aqui. Segundo o que ela falou aí, na previsão dela, a pessoa está se tocando do erro que cometeu. Isso eu já não acredito muito. Eu não acredito muito, mas ela está dizendo, e ela tem uma ligação forte com Deus. Ela pode ter razão. Eu acho que não se tocou. E se tocou, por ser uma pessoa orgulhosa, não vai dar o braço a torcer. É o que eu acho. Mas do meu ponto de vista, a pessoa ainda não se tocou. Poderá, no futuro, se tocar. Algumas coisas que eu vi nos meus sonhos premonitórios têm consequências ruins, né? Não para mim, para ela. Infelizmente, essa é a verdade. É o que eu vi nos sonhos. Vários sonhos de possíveis futuros. É isso que eu estou dizendo. Para ela. Para mim, não. Para mim tá tranquilo. É só eu ir seguindo, né, até o dia que Deus decidir. É isso que eu estou falando para vocês. Outra coisa que ela falou, que essa mulher recebeu conselhos e que ela não quis ouvir esses conselhos. Mas, segundo o que eu entendi, ela ouviu conselhos a meu favor. Pessoas que aconselharam ela a meu favor. Isso também eu não creio muito. Que alguém tenha dado conselhos a essa mulher ao meu favor. Isso eu não creio. Pode ser que ela tenha recebido conselhos negativos a mim e ouviu, entendeu e aceitou. Agora, a meu favor, eu não acredito muito não. Mas, se a profetisa aí está falando, eu vou acreditar nela. Ela tem muita ligação com Deus, pelo que eu pude ver. Eu senti uma luz nela, um negócio fenomenal. Eu estou assustado com essa mulher aí. Eu estou muito assustado com ela, cara. E olha que eu não costumo me assustar assim fácil, não. E ela falou uma outra coisa também importante, que a mulher, a pessoa, está vivendo uma tempestade, um tormento, uma tristeza, como se não estivesse satisfeita, como se tivesse se arrependido, algo assim, não é? Passando por uma tribulação. Eu acho que não. Pelo que eu tenho observado, parece que está feliz. Estão entendendo? Então, mas se ela está dizendo, eu vou acreditar nela. Mas eu não creio muito nisso. Eu acho que, provavelmente, pelo que eu estou pensando, futuramente, depois de acontecerem algumas coisas que eu vi, né, nesses sonhos premonitórios, aí ela vai se dar conta que ela fugiu de um projeto que era de Deus. É isso que eu imagino. Mas eu fico muito assustado quando coisas coincidem assim, dessa forma, como foi essa previsão dessa mulher iluminada aí desse vídeo que vocês viram. Combinou 100% com os meus sonhos premonitórios, porque tudo isso que ela falou foi me avisado em vários sonhos, e ela, além de tudo, acrescentou que Deus me mandou várias mensagens, e realmente foram várias, e todas completando-se
dá o vídeo que ela falou. Tudo que eu sonhei, se eu for pegar vários sonhos que eu tive, os que eu me lembro, porque tem sonhos que eu fico tão revoltado que eu tento apagar da minha mente. Aí às vezes até esqueço mesmo. Mas de todos os sonhos premonitórios que eu lembro, encaixam perfeitamente, completam-se com o que foi falado no vídeo dela. Olha, sinceramente, eu vou ser sincero para vocês aqui. Eu acho que quando a gente foge do que Deus quer, não acaba bem. Eu imagino que a gente contrariar a vontade de Deus, para mim é pior do que a morte. Eu estou sendo bem sincero para vocês. Não é medo, porque eu tento fazer tudo que eu percebo, que eu sinto que é a vontade de Deus. Eu tento fazer. Só quando depende de outras pessoas, aí complica. Por exemplo, esse ano eu já recebi 5 convites, 5, mais ou menos. Se teve mais, a minha memória está falhando. Mas provavelmente está falhando. E 5 convites para eu ir a determinado local onde eu sei que poderia estar essa mulher. Agora, eu não sei se é ela induzindo as pessoas a me convidarem, não é? Ou se esse convite está partindo das pessoas porque foram iluminadas por Deus para que eu ficasse próximo a essa mulher para talvez acontecer alguma coisa, não é? Da vontade de Deus. Eu não tenho certeza, não sei. Pode ser. E eu rejeitei os 5 convites. Para vocês terem uma ideia, anteontem foi o último convite que eu recebi. Para sexta-feira eu comparecer ao local. Foi até um rapaz dessa vez que me convidou para ir nesse local que provavelmente estaria essa mulher. Eu sei que todos ali têm amizade. Pode ser que ela pediu para que me convidasse, mas se o convite partisse dela, se a pessoa chegasse para mim e falasse: fulana pediu para te convidar, aí eu iria. Estão entendendo? Porque tem gente que pensa que eu vou ficar com medo, com vergonha, ou por eu ser tímido. Não sou tímido, não tenho medo, não fico nervoso, não tenho vergonha. Eu vou estar vestido, né? Vergonha daria se eu estivesse nu em locais, em qualquer local, não é ficar nu para todo mundo ver. Aí eu ficaria envergonhado, vermelho até como eu estou agora aqui, falando isso. Mas eu não tenho medo de nada. Eu não tenho nervosismo. Eu sou muito calmo. Pode não parecer por eu brincar às vezes. Eu acho até que parece, né? Eu sou bastante calmo. Essa coisa de ficar nervoso, ansioso, ter medo, isso aí é coisa de quando eu era bem jovem, não é? Tinha uma certa timidez, não é? Com o tempo eu fui perdendo essas coisas assim, essa coisa de medo. Se eu tiver de chegar em algum lugar, mesmo que sejam pessoas que eu nunca vi na minha vida, eu vou chegar falando com todo mundo, conversando, fazendo amizade. Eu sou bem fácil de fazer amizade, eu converso bem, eu tenho um leque de coisas que eu conheço, que eu entendo, o conhecimento, né, abrangente. Então eu posso falar sobre muitas coisas, até de coisas que eu não entendo. As coisas que eu não entendo, eu vou mais ouvir e fazer perguntas inteligentes, né, quando for algum assunto que eu não domino. Agora, as coisas que eu tenho o domínio, eu conversarei de forma agradável, não é? Agora, veja bem, muita gente, como eu disse, não acredita nessas coisas. Eu posso afirmar para vocês, grande parte das coisas que aconteceram na minha vida, eu fui avisado por Deus muito antes de acontecer. As coisas boas e as coisas ruins. E outra coisa para finalizar, ela falou algo que depois que o percurso modificou, o mal interferiu e modificou os planos de Deus com relação à minha vida e dessa mulher, ela falou uma coisa interessante. Ela disse que coisas ruins aconteceram para mim, né? Mas que ainda as coisas boas iriam acontecer. E realmente, de 2023 para cá, meus amigos, foi de ladeira abaixo. Eu me lasquei com farofa. Eu fiquei doente, emagreci 40 quilos, quase fui dessa para pior ou para melhor, quem é que sabe, não é? E foi um negócio bem tenso, mas bem tenso mesmo. Eu acredito até que eu estou me recuperando ainda,
não me recuperei totalmente, porque eu sempre fui assim meio kryptoniano, não é? Agora eu tô meio humano demais, para ser sincero para vocês. Mas é isso aí. É um vídeo que eu não tinha a intenção de fazer, mas quando eu vi essa iluminada falando essas coisas, fazendo essas revelações que serviram 100% para mim, algo tocou no meu coração. Alguém mais precisa ouvir esse vídeo. E provavelmente é alguma pessoa que acompanha o meu canal e que vai poder assistir e ver essas palavras sábias. Talvez ajude para você que está ouvindo esse vídeo de hoje a resolver esse problema na sua vida. Porque talvez o que está acontecendo comigo possa estar acontecendo com você também. Então, já que pode não ser resolvido no meu caso, eu desejo que seja resolvido no seu caso. Pelo menos no seu caso. Mesmo que eu não seja feliz, mas eu torço para que outras pessoas sejam felizes. Mesmo que seja à base do meu sofrimento. Eu não tenho problema com isso. Eu acho que a vida é muito curta para a gente ficar tendo inveja da felicidade de outras pessoas. Eu acho que os ensinamentos que nós temos na Bíblia mostram para a gente que certas coisas que as pessoas adoram no mundo de hoje, como o dinheiro, o financeiro, o status, essa coisa aí da prosperidade financeira, essa adoração que o pessoal tem pelo dinheiro, pelo money, eu não acho isso o caminho certo, não. Faz parte da vida. É algo que faz parte. Mas dignos de adoração, para mim, do fundo do meu coração, é Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Simples. A gente pode respeitar um monte de outras coisas, mas adorar somente a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas essa é a minha opinião. Cada um tem o direito de ter a opinião que quiser. É simples. Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado ou não. Mas, se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.